pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto em PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos à nossa 7ª aula prática de PHP, que vai complementar aquilo tudo que a gente viu na aula teórica. Nós falamos sobre relacionamento entre classes e a gente viu o exemplo do Ultra Emoji Combat. Foi um exemplo que eu fiz aqui, uma brincadeira que eu montei, onde nós vamos ter lutadores que são emoji, cada um deles com seu nome, nacionalidade, um monte de atributos, um monte de métodos, e agora nós vamos implementar tudo isso fazendo em PHP, utilizando o NetBeans. E você sabe que eu não preciso ficar falando um monte de vezes, você precisa ter visto a aula teórica. O que a gente vai ver aqui é apenas uma relação rápida daquilo que foi modelado na aula teórica e agora vai ser colocado em prática em PHP. Na aula conceitual, a gente viu a criação dessa classe que está sendo montada aqui, a classe lutador. Nós vimos todos os seus atributos, todos os seus métodos e a visibilidade de cada um deles. Está tudo representadinho aqui do lado. Então nós temos para um lutador nome, nacionalidade, idade, altura, peso, categoria, vitórias, derrotas e empates. Nós temos também os métodos: apresentar o lutador, o status dele, ganhar a luta, perder a luta e empatar a luta. O que nós vamos fazer a partir de agora é abrir o nosso NetBeans e começar o desenvolvimento dessa classe que a gente está fazendo nesse exercício. E eu vou te dar a dica. Você já sabe tudo que passou na aula conceitual. Você já assistiu essa aula. Tenta você mesmo fazer em PHP antes de ver a resposta. Porque é assim que você vai aprender programação orientada a objeto. Depois, não adianta dizer que é difícil, que eu não sei ensinar, ou que é impossível de você aprender. Se você não praticar, você não aprende. Então abre aí o seu ambiente, para de preguiça e vamos começar a trabalhar. A construção básica da classe, a gente viu em algoritmo, está aparecendo aqui do lado. Então a gente tem primeiro a definição da classe, o cabeçalho e o rodapé da classe. Se você olhar lá em cima, você vai ver o desenho da classe. E aqui do lado você vê a classe desenvolvida, todos os códigos que a gente previu em algoritmo e agora a gente vai fazer em PHP. Então eu vou deixar o código aqui e a gente vai poder fazer a comparação. Sempre desenvolva comparando o que a gente planejou em algoritmo com o que a gente colocou diretamente no PHP. Já estou aqui no meu NetBeans, já estou com o meu servidor, o XAMPP aberto. Então aqui ó, já está o Apache habilitado, está tudo certinho. E aí nós vamos começar um projeto novo. Para criar um projeto novo, você pode clicar nesse papelzinho amarelo ou vir aqui ó, no NetBeans em Arquivo, Novo Projeto. Vai aparecer essa tela, você vai escolher PHP, Aplicação PHP, Próximo. Ele vai pedir qual é o nome do seu projeto. Nós vamos fazer Ultra Emoji Combat, o nome do projeto. Vamos clicar em Finalizar, já pode finalizar direto. Em alguns instantes ele vai criar o código aqui para mim. Então esse código aqui que ele já gerou é o meu código principal, é o código do meu index. E o index é aquele arquivo pelo qual o arquivo abre, né? Eu vou abrir o meu site diretamente por aqui, eu vou abrir minha aplicação PHP diretamente por esse arquivo. Então eu vou reservar esse arquivo por enquanto, nós não vamos trabalhar com ele no momento e nós vamos começar a criação da classe. A classe é o que importa realmente para a gente. Para criar uma classe, a gente vai vir na aba de projetos, vamos procurar o Ultra Emoji Combat, vamos abrir esse projeto. Em arquivos de código-fonte, seleciona arquivo de código-fonte, clica com o botão direito, Novo, Classe do PHP. Ele vai pedir o nome da classe, é lutador, clique em finalizar, em alguns segundos o código já está disponível aqui para você poder programar. Vamos fazer as áreas aqui, ó. Eu vou ter os atributos, vamos ter os métodos internos e vamos ter os métodos especiais. A gente vai dividir nessas 3 partes aqui. Vamos começar com os atributos, comparando sempre com o que tem aqui do lado. Todos os atributos são privados, assim como a gente aprendeu na aula passada sobre encapsulamento. Então, private nome, private nacionalidade, private idade. Depois vem altura e peso, né? Você pode fazer assim também, tá? Sem problema nenhum. Só para a gente poder dar uma diminuída aqui na quantidade de linhas. Depois eu tenho categoria, vitórias, derrotas, empates. Você pode declarar com uma linha só, como eu fiz o nome e nacionalidade. Pode colocar vários, como eu fiz aqui nas linhas de baixo. Sem problema nenhum, é só para a gente dar uma simplificada aqui. Todos eles são privados, isso é, não vão poder ser acessados do lado de fora. Os métodos que estão aparecendo aí do lado, a gente vai ter que também fazer aqui. São os métodos apresentar, então, function apresentar, só fazer isso. Agora tem também o function status, e eu tenho as 3 funções. Ganhar luta, perder luta e empatar luta. Então faz o exercício aí, ó. Dá uma olhada nisso daqui e dá uma olhada no código que está aparecendo aqui do lado.
você vai ver muitas semelhanças, muita coisa parecida. Isso porque programação orientada a objeto, assim como qualquer coisa, se você aprender primeiro a lógica, primeiro a parte de algoritmos, você não vai ter problema nenhum em aprender diretamente na linguagem. Agora, você vai sentir muita dificuldade caso você não tenha entendido ou sequer ter assistido a aula teórica. Vamos partir agora para os nossos métodos especiais, começando pelo nosso método construtor. Você deve lembrar que o construtor recebeu vários parâmetros aqui, ó. A gente tem o nome, a nacionalidade, a idade, a altura, o peso, as vitórias, as derrotas e os empates. Eu não coloquei categoria aqui no construtor, porque a categoria ela é calculada automaticamente de acordo com o peso. Então, eu não vou dizer qual é a categoria, eu simplesmente digo qual é o peso e a categoria é automaticamente atualizada pelo nosso sistema que a gente está planejando aqui. Então, mais uma vez, vou deixar o código parado aqui e a gente vai poder comparar, vai conseguir comparar o que aconteceu no PHP com o que aconteceu no algoritmo que está aqui do lado. Vou vir aqui na área de métodos especiais, que eu deixei separado, e vou pressionar Ctrl Insert, Ctrl I, depende do sistema, ó, botão direito, inserir código. Aqui no meu caso é Alt Insert. Então, eu vou inserir um construtor. Ele vai me perguntar aqui quais são os atributos que eu quero no construtor. Vou marcar todos aqui e vou desmarcar a categoria. Eu não quero a categoria no construtor. Vamos clicar em OK e ele automaticamente criou aqui o código. Vou dar uma adaptada para ficar parecido com o que está ali do lado. Os parâmetros, ele não utilizou o mesmo nome do atributo. Não utilizei de propósito, porque eu não gosto muito. Particularmente, eu prefiro nomes menores nos parâmetros, até para você não confundir o parâmetro com o nome do atributo. Então, nós vamos fazer uma atualização aqui rápida, mudando todos os parâmetros para o que a gente está colocando ali do lado, para você ficar com o código daqui semelhante com o código de lá. A única diferença vai ser aqui, ó, no peso, né? Se você comparar o que está escrito ali do lado, no peso eu fiz o acesso pelo método modificador, não fiz assim. Por enquanto eu vou deixar aqui para a gente poder entender qual é a necessidade de se fazer pelo método modificador e não diretamente pela atribuição do atributo. Então eu tenho aqui meu construtor, que é o underline, underline construct, são 2 underlines, que vai receber todos esses parâmetros e vai fazer as atualizações aqui. O que eu vou fazer agora é criar os meus métodos getters e os meus métodos setters. Os métodos getters e setters vão ser colocados automaticamente também. Eu vou utilizar o NetBeans para me ajudar nisso. Só que é o seguinte, dessa vez eu não vou aceitar tudo aquilo que ele coloca. Eu vou fazer algumas alterações. Isso porque nas aulas anteriores eu não fiz alteração nenhuma. Então o aluno acaba pensando que, não, então eu não preciso fazer alteração, eu não posso fazer alteração. Você pode sim, e nesse exercício é muito útil que eu faça essas alterações para que coisas aconteçam automaticamente. Você já vai entender. Então nesse código aqui que está do lado só tem o setPeso, o getPeso, o setNome e o getNome. Então eu vou colocar esses dois, eu vou gerar todos e a gente vai fazer umas adaptações aqui. Então vamos aqui, vamos inserir, então Alt Insert, ou Ctrl I, depende do seu ambiente, vamos lá, inserir código, e eu quero getters e setters. Vou selecionar todos, porque eu vou querer todos os getters, todos os setters. Vamos clicar em OK, aí ele vai fazer, ó, get nome, get nacionalidade, get idade, get altura, get peso, get categoria, get vitórias. Ele faz todos os getters, depois ele faz todos os setters. Então, ele fez exatamente o que a gente tinha colocado lá. O setNome, o getNome, tudo que está lá, está aqui, com pequenas alterações. E eu fiz os métodos acessores e os métodos modificadores, que estão aqui embaixo, diretamente pelo padrão. Se você perceber pelo código que está aparecendo aqui do lado, o código do setPeso, né, a codificação, está um pouco diferente do que está no NetBeans. Isso porque eu tive que fazer algumas alterações no meu código durante a aula de exercícios. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o setCategoria lá dentro do setPeso. Vamos fazer isso. Então eu vou procurar aqui o setPeso e aqui dentro nós vamos chamar o this setCategoria. O setCategoria que ele me sugeriu que eu coloque um parâmetro dentro, mas se você olhar o código que está aqui do lado, ele não tem parâmetros. Então eu vou chamar o setCategoria sem passar parâmetros. O setCategoria está aqui embaixo, eu não preciso de parâmetros, ele vai ficar fechado aqui. Vamos agora diretamente ao código desse setCategoria. Isso porque esse é um método que eu vou mudar, eu vou personalizar completamente. Se você se lembra muito bem, aqui do lado está o código durante a aula teórica que a gente fez, eu coloquei faixas de cada um dos pesos. Então, de acordo com o peso do atleta, ele vai ser peso leve, peso médio ou peso pesado. Se ele for abaixo do peso leve, é inválido. Se ele for acima do peso pesado, ele também é inválido.
Ele só pode lutar se ele estiver nessa faixa que vai de 52,2 exatamente até 120,2. Qualquer coisa que esteja abaixo de 52,2 não pode lutar. Qualquer coisa que esteja acima de 102,2 também não pode lutar. A gente fez isso durante a aula teórica, eu te expliquei com mais detalhes, mas agora a gente vai ver como é que faz isso no PHP. O código, mais uma vez, vai ficar aqui do lado e a gente vai poder fazer os dois e você vai comparar o resultado, você vai entender o quão fácil é fazer tudo isso em PHP. Então vamos lá. No set categoria, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar o que ele colocou aqui. Eu não tenho set categoria. Nós vamos fazer o seguinte: se o peso, então, this peso, for menor do que 52,2, como eu tinha feito anteriormente, então eu boto aqui, ó, que categoria recebe inválido. Se estiver abaixo do peso, não pode. Se não, se, percebe que o else if no PHP, ele é junto, no Java ele é separado. Se peso for menor ou igual a 70,3, lembrando que durante a aula teórica eu te expliquei, né, para ele chegar aqui é sinal de que isso aqui é falso e de que isso é verdadeiro. Então ele não está abaixo de 52,2. Então ele vai ter a categoria categoria recebe leve. Vamos a outra característica aqui, ó. Se o peso estiver abaixo de 83,9, é peso médio. Então a minha categoria recebe médio. Você percebe que eu vou digitando e o NetBeans vai me ajudando. Com prática você vai começar a conseguir pegar essa ajuda dele. Se você não consegue, não tem problema. É só uma questão de prática e de tempo. Se o peso for menor ou igual a 120,2, que é o limite da categoria pesada, né? Categoria recebe pesado. Se não, aí ele vai ser da categoria inválido também. Se ele estiver muito acima categoria, é inválido também. Dá uma pausa nesse código, dá uma pausa nesse vídeo e compara o que está aqui do lado esquerdo com o que está do lado direito. São muito parecidos. É só uma questão de adaptação à sintaxe do PHP. E já já a gente vai fazer os nossos primeiros testes. Mas a gente ainda tem que ter alguns métodos para programar. Os primeiros que eu vou sugerir aqui são os métodos lá do ganhar luta, perder luta e empatar luta, que a gente vai ter que fazer e agora pode fazer porque a gente já tem os getters e os setters. Vamos lá trabalhar. Vamos procurar aqui o ganhar luta, que a gente fez lá em cima. Ó. O ganhar luta, agora eu já posso fazer mostrando as informações. Então vamos lá. Quando eu ganho a luta, compara com o que está do lado, 7 vitórias é o get vitórias mais 1. Você pode fazer assim também, ó. Vitórias recebe vitórias mais 1. Também não tem problema nenhum. É que eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com getters e setters, mesmo que estejam dentro de um método. Vamos fazer o perder luta também, que é bem parecido, só que agora, em vez de 7 vitórias, eu vou no 7 derrotas, que vai ser o get derrotas mais 1. E vou empatar a luta aqui também. Então vai ser o 7 empates, vai ser o get empates mais 1. Eu tenho aqui todos os 3 aqui. Depois de fazer tudo isso, está faltando só 2 métodos, o apresentar e o status. E eu te ajudo. Depois desses métodos, a gente tem os métodos de apresentação e do status, que a gente fez na aula teórica e a gente previu alguma coisa parecida com isso. Eu vou dar uma pequena alteração só para ficar visualmente mais legal no nosso navegador. Mas nós vamos manter a base, quais são os dados que vão ser exibidos, mas a gente vai botar na prática de uma maneira um pouco mais visual, né? Não muito não, mas um pouco mais visual do que essa que está aparecendo aqui do lado. Vamos embora lá trabalhar. Então eu tenho o apresentar e o status. Primeira coisa que eu vou fazer é um echo, onde eu vou colocar lá. Vamos colocar um parágrafo de um tracinho aqui, só para diferenciar um lutador de outro. Então, coloquei um parágrafo lá, aí eu vou ter um echo, um parágrafo que vai abrir e vai começar. Chegou a hora, o lutador. Aí nós vamos colocar o nome aqui. Get nome. Aí vamos lá, echo. Veio diretamente de get nacionalidade. Echo tem tantos anos. Vamos colocar aqui. Get idade. E pesa get peso. KG aqui. Pesa tantos quilos. Mais um echo. Tem. Vou botar um BR aqui antes de fechar o parágrafo. Ele tem get vitórias.
get derrotas, palavra derrotas, e this, get empates, empates. Fechar o parágrafo aqui, ponto e vírgula, acabou. Esse aqui é o meu apresentar. Ele vai falar, chegou a hora, o lutador fulano, que veio diretamente da nacionalidade dele, tem tantos anos e pesa tantos quilos, tem tantas vitórias, tantas derrotas e tantos empates. Isso é uma frase padrão. Vamos agora fazer o status que está aqui do lado. Vamos começar um parágrafo também. Mais uma vez um tracinho para dividir. Mantermos a higiene. Vamos começar um novo parágrafo aqui. O status é mais sucinto, né? Ele mostra o nome. Ó, this. Get nome. Nome, não nacionalidade. É um peso. Aí eu vou mostrar a categoria dele. Get categoria. E já ganhou this. Get vitória. Vezes. Perdeu. Vou botar o perdeu aqui. Perdeu. This. Get derrotas. Vezes. E mais um eco. Empatou. This. Tô botando mais aqui em tudo. É tudo ponto, ó. Que maravilha. Aqui é concatenação, ó. Tem que ser tudo ponto. Tô eu ainda ligado no modo Java. Todos os concatenadores são pontos. Depois eu vejo se faltou algum aqui. Faz a correção aí se você está me acompanhando. Get empates vezes. Então tá lá. A gente fez o apresentar e fez o status. Agora nós temos todos os métodos já desenvolvidos do jeito que a gente planejou. E agora a gente pode voltar lá no index e criar o nosso primeiro objeto da classe lutador. Para isso a gente vem diretamente aqui no index, vamos manter tudo salvo sempre, vai salvando aqui, ó, vai clicando no disquetezinho para salvar. Vamos criar o nosso primeiro lutador. Então vou chamar aqui de L, é um novo lutador. Fechou aqui, e aí ele tá lá. Vamos ver se vai funcionar. Então vou salvar, vou escolher aqui o navegador, vamos usar o Edge, e vou dar play. Ele vai abrir o meu servidor, e tá lá, ó. A classe lutador não foi encontrada. Não foi encontrada porque eu não dei o require once de lutador.php. Então ele não encontrou lá. Vamos salvar e vamos atualizar aqui. Agora ele deu erro no construtor, tá vendo? O construtor, ele chamou parâmetros que não foram passados. Esse monte de erro acaba te assustando, mas na verdade ele é bem tranquilo. Isso porque na hora do lutador eu tenho que colocar os dados dele, porque no meu construtor, cadê o construtor? Eu disse que eu vou receber nome, nacionalidade, idade, altura, peso, vitórias, derrotas e empates. Então eu tenho que informar todos esses parâmetros aqui. Apenas lembrando, o nosso primeiro lutador é o Pretty Boy, aquele cara com os óculos e tal. Eu vou deixar os dados aqui do lado para a gente poder criar o exemplo mais prático, para você poder ir acompanhando lá e criando o seu na sua casa. Você tem que criar. Vou tentar digitar com esse óculos aqui. Você deve ter percebido, acho que eu já mostrei várias vezes aqui. Esse óculos é péssimo para poder enxergar, porque ele fica com esse negócio aqui, esses quadradinhos que tem aqui, eles ficam na frente da visão. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo. Então vamos começar com o Pretty Boy aqui, ó. Vamos no index, vamos falar. Então eu vou cadastrar primeiro o Pretty Boy. A nacionalidade dele é França, são 30 anos, 1,75 m, 68,9, né? Eu já posso colocar aqui embaixo, não tem problema. 11 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Tá? Você pode colocar ele em várias linhas, não tem problema nenhum. Assim como você também pode digitar tudo na mesma linha. É porque aqui, para a tela daqui não atrapalhar a digitação dos meus dados. Acabamos de criar um objeto, que é o L, que é um novo lutador. Eu posso chamar o método status agora, posso fazer o lutador, referência a status. Então, acabei de chamar o método status. Vamos salvar, atualizar. Aí tá lá, ó, Pretty Boy é um peso, não tem nada, ó, tá vendo? Ele tá sem peso. E já ganhou 11 vezes, perdeu 2 vezes e empatou 1 vez. 1 vez é ótimo. Você vê aqui que ele não botou se ele é peso leve, peso médio ou peso pesado. Isso porque nós temos um motivo. Eu deixei lá na frente o peso, lá no meu construtor. Lembra do código? Quando eu vim aqui no meu construtor, ó, cadê o construtor? Vamos achar. Aqui. O meu construtor, eu lembro que eu fiz aqui durante a aula que o peso aqui não poderia ser colocado direto aqui. Isso porque
quando eu coloco o set peso, vamos achar aqui o set peso, eu já chamei o set categoria, isso é, para eu atualizar a categoria, eu posso até colocar a categoria aqui como privado. Então eu botei o private function aqui, e eu não vou poder chamar a categoria, eu só vou poder mudar a categoria quando eu mudar o peso. Então eu não posso mexer diretamente no atributo peso. Eu vou fazer com que o set peso chame o set categoria para atualizar a categoria, se é inválido, leve, médio ou pesado. A partir de agora, eu vou ter que adaptar esse código dizendo o seguinte, o que eu já tinha planejado na aula lá anteriormente. Em vez de peso recebe PE, eu posso fazer set peso, aí sim, PE. Agora, o meu código vai funcionar corretamente. Vamos salvar, atualizar aqui, e aí você vai ver que agora Pretty Boy já é um peso leve. Isso porque o peso que foi transferido lá, ó, durante a declaração, olha isso, com 2 linhas, eu criei um lutador e já defini ele. Então 68.9 é peso leve. Se eu colocar aqui 90.9, ele já muda de categoria e vai para peso pesado. E aí, gostou? A ideia é essa. Um evento pode disparar outro evento e aí sim esse outro evento automaticamente vai configurar um atributo. Esse exemplo que eu coloquei aqui. E aí eu apresentei 6 lutadores para você. A gente fez lá na categoria 6 lutadores. Não aguento mais usar esse negócio aqui. Depois do Pretty Boy, que é o do óculosinho, a gente vinha para o PutScript, que é esse carinha daí, boladão. Vamos agora cadastrar o PutScript. O grande problema é, eu teria que criar L1, L2, L3, L4, L5, L6. Eu teria que ter 6 lutadores, de L1 até L6, ou de L0 até L5. E aí eu mostrei na aula que dá pra gente trabalhar com isso em forma de vetores. E eu vou te ensinar como fazer isso no PHP. No seu código principal, você vai declarar o L como sendo um array, não como sendo uma variável simples. Sendo assim, eu posso trabalhar com L0, que é o meu primeiro elemento, L1, que é o segundo elemento, e assim sucessivamente. Então eu vou fazer aqui, ó. Agora eu tenho um vetor. L0 é o primeiro lutador, L1 é o segundo lutador. Esse lutador é um new lutador. Aí já bota aqui, ó, nome, nacionalidade e tudo mais. O nome é PutScript, como está aparecendo aí do lado. O PutScript é do Brasil. A idade dele, 29. A altura, 1,68. Vou dar um enter aqui só para ficar organizadinho. O peso dele, 57,8. Vitória, derrota e empate, 14, 2 e 3. Então, exatamente o que está na ficha ali do lutador. Eu acabei de criar o segundo lutador. E você vai repetir esse processo para todos os outros. Eu não vou ficar digitando, eu já vou digitar aqui automaticamente, já vai aparecer tudo para você aqui bonitinho. Então aguarda aí, mas faz o seu. Não dá mole, porque só praticando é que você vai aprender. Pronto, já criei o código aqui. Eu tenho o lutador 0 até o lutador 5. Isso me totaliza 6 lutadores. Qualquer momento, eu recomendo agora mesmo você pausar o vídeo e digitar o seu código. Então eu tenho o Pretty Boy, o PutScript, o Snap Shadow, o Dead Code, o UFO Cobol e o NetArt. Aquele que eu tinha falado, todos os 6 lutadores que eu tinha cadastrado durante a aula. Posso mostrar o status de qualquer um deles, por exemplo. Quero mostrar o status do Dead Code. Dead Code é o lutador 3, né? O quarto lutador. Vamos salvar, atualizar aqui, ó. Dead Code é um peso médio, já ganhou 13 vezes, perdeu 0 vezes, empatou 2 vezes. Eu posso a qualquer momento criar uma apresentação do Dead Code também. Então eu vou botar aqui, apresentar. A apresentação ela é um pouco diferente. Eu vou vir aqui, vai botar lá, ó. Chegou a hora, o lutador Dead Code veio diretamente da Austrália. Esse tem ficou grudado, ó. Vamos resolver aqui. Tem aqui. Agora, ó, atualizando, ó. Veio diretamente da Austrália, tem 28 anos e pesa 81,6. Ele tem 13 vitórias, 0 derrotas e 2 empates. Vamos colocar, depois das derrotas aqui, também 13 vitórias. Depois da palavra vitórias, vou dar um espaço também. Olha lá. Ele tem 13 vitórias, 0 derrotas e 2 empates. Vou botar uma vírgula, na verdade, né? Ficar bonitinho. O lutador Dead Code veio diretamente da Austrália, vírgula. Da Austrália, vírgula. Tem, olha lá. Tem 28 anos e pesa 81 quilos. Ele tem 13 vitórias, 0 derrotas e 2 empates. Essa aqui é a apresentação e esse aqui é o status. Vamos fazer uma apresentação e um status, para você ver a diferença. L4, não, L3, status. Então vou mostrar o status do mesmo lutador. Vou mostrar a apresentação e o status dele. Olha lá, ó. A apresentação é, chegou a hora, o lutador tal, veio de não sei aonde já. O status é Dead Code, é um peso médio, já ganhou 13 vezes, perdeu 0 vezes e empatou 2 vezes. Viu como é fácil? A partir de agora você pode chamar qualquer um dos métodos que seja público, que esteja disponível para você.
Então, por exemplo, eu posso fazer o dead code ganhar uma luta, perder uma luta, então tudo isso vai refletir no status dele. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou vir aqui no código, vou fazer com que, antes de apresentar ele, eu vou fazer com que o lutador 3, que é ele, perca uma luta, perder luta. Se você prestar atenção aqui, ó, antes ele tinha perdido 0 vezes. A partir do momento que ele era invicto, eu fiz ele perder uma luta, a partir de agora ele perdeu uma vez, certo? Então ele tem uma derrota e ele perdeu uma vez. Não se preocupe aqui com esse vezes, é porque, né, foi mais genérico. Você pode fazer um código para verificar se vitórias e derrotas é uma vez só e em vez de escrever vezes, escrever uma vez só. Mas isso aí é aumentar o nosso código, não é esse o nosso objetivo agora. Então, ele já mostrou os dados aqui. Se quiser botar uma letra maior um pouquinho, eu vou usar um pré aqui só para ficar mais organizado, tá? Só para ele poder botar uma letra um pouco mais fácil de se ler. Então tá lá, ele vai colocar os dados ali e você consegue ver o status do lutador. Você viu o quanto isso facilita a vida de quem programa? Então, programar orientado a objeto é muito simples e aí o nosso programa fica menor. O que eu vou te recomendar agora é você começar a brincar com as coisas, começar a colocar novas categorias. Quer ver um negócio? Olha só, tentar mudar a categoria dele aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer com que o L3, vou dar um set categoria nele, tentar chamar o set categoria. Na hora que eu tentar executar aqui, ele vai dizer, ó, eu estou tentando chamar um método privado e ele não vai deixar eu fazer isso. Viu como é simples? Então eu colocando as visibilidades e fazendo elas valerem, tudo isso fica muito mais fácil. Então é isso, pequeno gafanhoto. Você tem que ter praticado, você tem que ter criado essa classe para você poder entender como as coisas funcionam no PHP. Na próxima aula, que é a aula 8, a gente vai dar continuidade naquele conceito que a gente viu anteriormente. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todo mundo. Se você está recebendo essa aula, se você está tendo essa aula com qualidade, se você está gostando tanto do curso, isso tudo é graças aos nossos patrocinadores. Queria agradecer mais uma vez a Hostnet, o Sistema Educando de Ensino e os nossos patrocinadores, os nossos gafanhotos, que especialmente estão ajudando muito no crescimento desse curso e também participaram da criação dessa aula. Eu queria agradecer aqui, ó, ao Ayrton Souza, ao Braga Mateus, ao Cordeiro Seg, ao Eduardo Ayrton, Fábio Silva, a Rafaela Ribeiro, o Thiago André, o Wellington Magno e o Elton Vaz. O que aconteceu foi o seguinte: esses são nossos patrocinadores, alguns dos nossos patrocinadores, e eles fazem parte, assim como todos os outros apoiadores, né, dependendo da sua faixa, de grupos fechados. E essa galera estava no grupo fechado ou do Telegram ou do Facebook, onde eu mostrei tudo, eu estava preparando essa aula, eu peguei o slide, botei lá disponível para eles poderem ver, disponibilizei para eles, compartilhei com eles e pedi, olha só, dá um nome para esses lutadores. Os nomes que vocês viram durante essa aula foram sugeridos por esses gafanhotos que participaram aí da brincadeira que a gente fez durante essa semana. Foram poucos dias que eu disponibilizei lá, em poucos minutos todo mundo já tinha colaborado lá, dado sua sugestão de nome. Então aí, eu queria agradecer a todo mundo. Se você também quiser participar desse grupo fechado de Telegram ou do Facebook, dá uma olhadinha aqui, ó, apoia.me/curso em vídeo. Lá você vai ter acesso a tudo aquilo que a gente vai disponibilizar. Tudo que a gente estiver criando nos bastidores, nas entranhas aqui do curso em vídeo, você vai ficar sabendo lá antes de todo mundo. Talvez semanas, talvez meses antes. E outro convite que eu gostaria de fazer é aqueles convites de sempre, ó. Se inscreve no canal, vem aqui, ó, faz a sua inscrição, sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Aqui do lado também tem um link para a playlist. Essa playlist que está aqui é a playlist de PHP. Se você quiser também ver o curso de Java, aqui em cima você pode clicar no izinho de interatividade. A gente tem uma playlist também de programação orientada a objeto para Java. E outro convite que eu gosto de fazer sempre, acessar o cursoemvideo.com. Lá, sempre que a gente tiver alguma coisa nova, alguma coisa que eu julgo importante no curso de programação orientada a objeto, até agora não teve nada, mas assim que eu julgar importante, vai estar lá no curso em vídeo para você fazer o download. Se o curso já terminou, você vai lá e também pode assistir diretamente da nossa plataforma do curso em vídeo. Então é isso, pequeno gafanhoto. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua paciência por sempre fazer os cursos e você estar praticando. Pratique sempre, porque é só assim que você vai aprender a programar orientado a objeto. Um forte abraço e até a próxima!